Com certeza já perceberam que existe um facto acerca do nosso cérebro que diz hum, o cérebro não consegue distinguir um acontecimento real de um acontecimento imaginado. E há uma particularidade muito interessante que faz ligação direta com a ansiedade. Se a gente for pensar em sonhos, no caso de pesadelos, todos nós já tivemos pesadelos em que, por exemplo, aconteceu comigo. Eu estava a andar de skate no meu sonho, estava a andar numa autoestrada e eu virei-me, quando estava em cima do skate, virei-me assim para olhar para algum lugar e depois, quando voltei a direcionar o meu olhar para a frente, veio um caminhão e bateu. E nesse momento o meu corpo, eu acordei, assustado, pensando que aquilo era real, obviamente. E no caso, era um pesadelo. Isto é um exemplo direto em que o cérebro não consegue distinguir a realidade de imaginação. E porquê que isso faz sentido na ansiedade? Porque na grande maior parte das vezes as pessoas que têm ansiedade extrema, elas sofrem daquilo que é imaginado. E aquilo que é imaginado não quer dizer que seja errado. Porquê? Porque o cérebro não existe agora. Este cérebro que a gente tem, ele não apareceu porque eu, com 34 anos, comecei a viver a vida. Não, este cérebro vem de toda uma árvore genealógica que foi hereditada, que vem de milhares de anos. Milhares de experiências que o ser humano teve durante a sua vida em que envolveu estímulos perigosos que o pôs em situações de insegurança e o cérebro teve de reagir. E às vezes a gente, quando passa por ataques de pânico e sentimos ansiedade e tudo mais, e existe o estímulo, a gente percebe que não consegue controlar isso. Porque não é para controlar. E não é para controlar porquê? Porque é um impulso. O corpo teve de se adaptar, o cérebro teve de se adaptar durante milhares de anos a todos os estímulos perigosos. E essa adaptação criou aquilo que nos faz ser seres humanos, seres adaptáveis. Seres que, através de impulsos, nos faz sobreviver. Porque uma das missões do nosso corpo é sobreviver, é manter-nos em segurança e reproduzir. Ou seja, transmitir à próxima geração aquilo que a gente teve de se adaptar a. Portanto, o cérebro está desenhado para ter esse impulso, quer seja imaginado, quer seja realista. E eu acredito, porque tenho ouvido falar disso bastante e tenho pesquisado, que a ansiedade tem sido a doença do século. E eu não podia discordar mais com isso, porque eu não considero que a ansiedade seja doença. Eu não considero que alguma vez absolutamente eu me tenha sentido doente.
olhando para trás, e obviamente, claro que fiz exames, eu não sinto que alguma vez estive doente. Eu sinto simplesmente que foi a capacidade de reação, que é o segundo plano, que é a tua resposta ao evento, que determinou e determina a mim e a todas as pessoas o nível de ansiedade que a gente vai ter. Porque o corpo, o cérebro, ele está habituado a perceber todas as possíveis ameaças que possam acontecer, sejam elas pequenas, sejam elas uma sensação corporal que a gente nunca sentiu, ou algo externo de a gente estar a conduzir e perceber que a condução daquela pessoa é perigosa e que pode colocar-nos em perigo. Então o nosso corpo já procura uma resposta de adaptação a isso, no sentido em que exista proteção para que não haja contacto físico, por assim se dizer. E não só em estímulos externos e estímulos também corporais que o cérebro reage, mas também estímulos mentais, ou seja, pensamentos que, quando o pensamento vem, o cérebro acaba por reagir de uma maneira em que pode ser um perigo ou não. Porque da mesma maneira que quando um pensamento bom, um pensamento feliz vem, o nosso cérebro reage. Quando vem um pensamento que é menos agradável, o nosso corpo também reage. E a verdade é que se a gente for parar para sentar e observar um bocadinho sobre aquilo que é a nossa vida e a maneira como o nosso pensamento e cérebro funcionam, a gente entende algo que é substancial. O cérebro reage muito mais a eventos negativos, pensamentos negativos, situações externas negativas, do que a pensamentos positivos e a pensamentos a situações positivas. E ele faz isso porque é a adaptação que ele tem. Porque não é na felicidade que a gente se coloca em perigo, e sim naquilo que é perigoso. Naquilo que pode nos criar dano físico, mental e emocional. Então o cérebro tem essa particularidade. Por isso é que a gente está aqui hoje, através de milhares de anos de evolução. E o que acontece hoje em dia é que as pessoas pelo que eu vejo relativamente à ansiedade, eu percebi em mim que quando eu estava em momentos mais desconectados comigo mesmo, quando eu estava em momentos em que eu não tinha uma missão na minha vida, eu não tinha algo com que estava focado, que queria fazer e queria atingir, era quando a minha ansiedade se manifestava mais, era quando eu estava mais à mercê da minha mente, de pensamentos negativos, de situações negativas. É como águas paradas vira pântano. Então quando a gente está parado por muito tempo, o corpo manifesta-se. Porque o corpo e a mente, eles precisam de movimento. E eles precisam de atingir etapas. Eles precisam de foco.
Portanto, relativamente a este tópico, a ansiedade não é uma doença, a ansiedade é um mecanismo de defesa. E há pessoas que têm uma ansiedade mais extrema, porque é preciso regular a nossa vida. Não é regular a nossa ansiedade, é regular a nossa vida, é regular aquilo que a gente tem como missão, o que é que a gente quer atingir. Estamos felizes relativamente àquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Estamos com pessoas que a gente gosta. Pensamos conscientemente naquilo que a gente deseja para a nossa vida. Pensamos conscientemente em coisas boas. E o mais importante é, sabendo que a gente não tem qualquer controle sobre o impulso do nosso cérebro, porque ele está aqui para nos defender, qual é que é a nossa percepção face a esse impulso? Porque reparem na diferença, é muito mais sereno nós aceitarmos que existem os impulsos do nosso cérebro para nos defender e aceitarmos isso e possivelmente, que é aquilo que eu faço, dizer ao nosso corpo que está tudo bem, que estamos em paz, que existe tranquilidade e que realmente não está nada a acontecer, ao invés de, quando existe um impulso, nós pensarmos sobre isso e afundarmos nesse medo, nessa insegurança, nesse perigo que realmente pode acontecer. Então existe aqui uma distância entre as duas situações. A distância em que, quando pensamos realmente nesse medo e nos afundamos nessa perspectiva, nós somos um com isso. Mas quando a gente entende que é uma possibilidade que isso aconteça, mas que ao mesmo tempo eu consigo seguir com a minha vida e consigo fazer aquilo que eu pretendo fazer na minha vida, sabendo que existe essa possibilidade. E aqui existe uma aceitação daquilo que é o impulso, que é bom ter, e o reconhecimento de que, apesar disso poder existir, eu estou bem e eu vou continuar com a minha vida com este nível de adaptação que eu e que muitas outras pessoas têm. Portanto, é isso. Estaremos cá no próximo vídeo.